Vera Chatan Coelho coordena o Núcleo de Cidadania, Saúde e Desenvolvimento do SEBRAP, é professora da UFABC e pesquisadora associada do Centro de Estudos da Metrópole. A Vera é uma das organizadoras do dossiê Desigualdades em Saúde no Brasil e em Moçambique, que saiu no número 114 da Novos Estudos. Vera, você pode falar para a gente como surgiu a ideia do dossiê e qual é a ideia central desse dossiê? O dossiê ele traz 5 artigos inéditos que contam como foi a pesquisa e os seus resultados, tanto em Moçambique quanto no Brasil. A pesquisa foi realizada entre 2016 e 2018 por pesquisadores moçambicanos, brasileiros e ingleses. E nós olhamos para a desigualdade em saúde nesses dois países e para os sistemas de saúde. O Brasil e Moçambique, eles têm, além de um legado da colonização portuguesa que é comum e de muitas desigualdades econômicas e sociais, sistemas de saúde muito progressistas, que foram institucionalizados nos anos 75 em Moçambique e 88 no Brasil, ou seja, muito antes desse movimento internacional de Universal Health Coverage, que é a cobertura universal de saúde, que foi formalizado pela Organização Mundial de Saúde em 2005. Né? Então, olhando para esses países, o que nós nos perguntamos? Né? Como é que países tão desiguais, que fizeram promessas tão progressistas, aferem esse direito à saúde? Quer dizer, quem é responsável por garantir que o cidadão vai ter acesso à saúde, como é que isso é aferido e que diferença isso faz. E é esse olhar da responsabilização que guiou aí todo o nosso projeto, né? E é o chamado olhar da accountability. Né? Então, nós olhamos para 4 lugares, para São Paulo e para Maputo, que são regiões urbanas, e também para regiões muito mais rurais e distantes, como o Distrito de Saúde Indígena do Rio Negro, que fica na Amazônia, e a cidade de Quilemane, que fica na Zambésia, no norte de Moçambique, que é uma das regiões mais pobres do país. Bom, então com essa lente de responsabilização, nós olhamos para as 3 arenas em cada um desses 4 lugares, né? Para a arena eleitoral, que é onde uma boa parte das promessas sobre o sistema de saúde é feita, né? E onde os cidadãos têm espaço para premiar ou para punir os políticos na medida em que eles alcançam ou não as promessas, né? Uma outra arena que é muito importante é a arena gerencial, onde essas ideias sobre o sistema de saúde vão virando planos e contratos entre os gestores públicos e os prestadores. Esses prestadores podem ser públicos, podem ser filantrópicos, podem ser privados, e eles estabelecem, né, entre si contratos que podem ser renovados ou cancelados. Então, isso também é uma forma de responsabilização. E uma terceira arena que a gente olhou foi a arena da participação social, né? Existem tanto fóruns formais de participação, como os conselhos e as conferências, quanto informais, como os protestos e os movimentos, né? E onde vai se dando também a formação de uma agenda para a saúde e um certo acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, né? Então, olhando para essas 3 arenas, nós fomos nos perguntando, afinal, como é que estão sendo construídas por esses sistemas as capacidades para enfrentar as desigualdades em saúde. Quais as diferenças que você enxerga, que vocês enxergaram nos sistemas de saúde de Brasil e Moçambique nessa chave comparativa? Bom, uma diferença muito importante que vai surgindo aí com muita clareza nos trabalhos é que você tem essas cadeias de responsabilização, né? Eleitoral, gerencial e social. E num caso como São Paulo, essas cadeias elas acabaram sendo convergentes, elas vão se fortalecendo umas às outras e elas têm um alinhamento territorial. Então, no caso de São Paulo, a gente acabou encontrando uma redução importante nas desigualdades em saúde.
No caso do Distrito de Saúde Indígena do Rio Negro, não é, que esses mesmos elementos estão presentes, a gente vai encontrar uma desconexão, vamos dizer assim, no alinhamento territorial. Então, você tem a população votando no prefeito, votando nos vereadores, a implementação sendo feita ali na atenção básica, mas todo o processo de gerenciamento e de financiamento vindo de Brasília. Então, tem uma certa desconexão entre essas linhas de responsabilização. E uma coisa um pouco diferente vai acontecer em Moçambique, onde você tem uma proliferação de linhas de responsabilização, porque você teve um processo de descentralização que começa, mas que não vai para frente, né, que fica vai e volta, então criando várias linhas de responsabilização, e a entrada de muitos doadores, né, que criam outras linhas de responsabilização. Então você tem aí, vamos dizer assim, uma multiplicação e uma fragmentação dessas linhas. Então, nesses dois últimos casos, a contribuição do sistema para a redução das desigualdades foi, em alguma medida, comprometida, né? Quer dizer, ela é menos efetiva do que quando você tem as três linhas andando juntas e tendo uma definição territorial. Vera, mas então a gente pode dizer que há também semelhanças entre esses sistemas de saúde? Sob alguns aspectos, eles são muito semelhantes, né? Eles prometem a saúde como um direito universal, eles são usados por uma parte muito importante da população, eles têm uma estrutura assistencial semelhante, né? A atenção básica está ganhando importância nos dois sistemas e a partir dos anos 90 você tem um processo de descentralização em ambos. Então isso faz com que eles tenham muitas coisas semelhantes, né? Tem duas dimensões que eu gostaria de destacar como dimensões diferentes, né? Uma dessas dimensões é dos recursos. Então, para ter uma noção, Moçambique tem 200, o Brasil tem 210 leitos por 100 mil habitantes. Moçambique tem 81, quer dizer, menos da metade. Moçambique gasta $19 per capita por ano na saúde. O Brasil, 776, né? E a pobreza lá atinge 46% da população, e aqui em torno de 17% em 2016. Então, fazer valer os recursos que existem em Moçambique é realmente uma prioridade absoluta, né? E o que a gente viu é que na política de construção dessas linhas de responsabilização, o Brasil, principalmente quando foi cuidar da descentralização e da atenção básica, criou linhas muito mais claras entre o governo federal, os estados e municípios e abriu espaço para que os municípios também pudessem fazer isso com os seus prestadores, né? Isso ficou muito mais confuso em Moçambique, porque o sistema era muito mais poroso a indicações corporativas e políticas, enfim, muito mais discricionário, e aqui a gente tinha um modelo mais claro. E o resultado disso, em parte, claro que não é direto, mas quando você olha a trajetória das desigualdades em saúde no Brasil e em Moçambique, ambos tiveram avanços, mas o Brasil, o quintil mais pobre, o mais rico de municípios, está muito mais próximo do que em Moçambique, o quintil mais rico e mais pobre das províncias, né? Quer dizer, ambos conseguiram reduzir as desigualdades, mas o Brasil conseguiu melhorar mais a situação dos mais pobres. Então, é um desafio muito grande para Moçambique. E a gente acredita que o dossiê ele traz uma mensagem muito clara e muito concreta para aqueles que estão interessados em trabalhar por sistemas universais de saúde que sejam capazes de enfrentar as desigualdades. Quer dizer, ter o sistema universal é bom, ajuda, mas acompanhar esses sistemas universais de sistemas de responsabilização e prestação de contas eleitorais, gerenciais e sociais que sejam territorialmente alinhados é muito importante, ajuda muito. É isso.